Hoje vamos falar sobre soluções e, dentro de soluções, estaremos falando sobre diluição de soluções. O que vem a ser diluição de soluções? É quando você já tem uma solução, ou seja, você já tem um soluto dissolvido em um solvente e você vai colocar um pouco mais desse solvente puro. Então, você vai diminuir a concentração. Vamos ver como seria. Eu teria uma solução inicial. Nesta solução, eu teria um volume. Dentro desse volume, eu teria, então, soluto e solvente. Então, eu teria um volume, uma concentração e uma massa do soluto ali dentro. Eu iria colocar, então, o solvente puro, um volume. Repara que o volume iria aumentar. O que iria acontecer no final, então? A minha solução final iria passar a ter um outro volume, a concentração iria ficar diferente, mas eu não aumentei a quantidade de soluto. O soluto seria a mesma quantidade. Para calcular a concentração, a gente faz massa do soluto dividido pelo volume. Se você isolar a massa do soluto, sai que massa do soluto é igual concentração vezes volume. Se você pensar que a massa do soluto não se alterou durante esse processo de diluição, então você pode dizer que a massa do soluto no início é igual à massa do soluto no final. Então, você pode substituir assim: C1V1, para você dizer que é o início, é igual a C2V2, para falar que seria o final. Então, aqui eu teria a fórmula de diluição mostrando para a concentração comum. Vamos ver como poderia uma aplicação num exercício. Digamos que eu tenha um exemplo assim. Se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução, 0,20 mols por litro de hidróxido de potássio, iremos obter uma solução de concentração molar igual a... Aí ele deu alternativas e repara que agora ele não fala em concentração comum, ele fala em concentração molar. Vamos ver? Vai ser a mesma coisa. Então, aqui eu tenho uma solução inicial. Nessa solução inicial, ele está dizendo que ele tem 20 ml de uma solução. Então, meu volume inicial é 20 ml. E a concentração molar, ele diz que é 0,20 mols por litro. 0,20 mols por litro. Então, é lógico que ali dentro eu tenho uma quantidade de mols de soluto, que eu vou chamar de N1. Dentro dessa solução, ele está dizendo que vai adicionar 80 ml de água. Então, 80 ml de água, a água vai ser o meu solvente puro. Volume de água adicionado, adicionou 80 ml. Logicamente, então, que a minha solução final agora vai ficar diferente. Ao adicionar 80 ml, o meu volume era 20, com mais 80, passou a ser 100. Agora, a minha concentração molar eu não sei, porque quando o volume fica diferente, a concentração molar ela vai ficar diferente, mas o número de mols continua idêntico, que eu não modifiquei o soluto. Lembrando que a fórmula da concentração molar é mols do soluto sobre o volume da solução. Se você isolar o mols, que é a letra N, o volume que está abaixo, ele vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar número de mols é igual a concentração molar vezes o volume. Então, a gente pode fazer assim: M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2, de onde M1, V1 é o que tem no início, M2, V2 é o que tem no final. Vamos substituir, então. A concentração molar no início é 0,2. Então, eu coloco 0,2. O volume no início é 20. Coloco 20. Concentração molar no final eu não sei, mas né, o volume no final é 100. Vou fazer as contas. 0,2 vezes 2 vezes 20 vai dar 4. Agora, eu quero calcular a concentração molar.
Se o 100 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, concentração molar é igual a 4 dividido por 100. Isso vai ser igual a 0,04 mols por litro. Então, vai ser a alternativa D de dado. Exemplo 2. Adicionou-se água destilada a 150 ml de uma solução 5 mols por litro de ácido nítrico, até que a concentração fosse de 1,5 mols por litro. O volume final obtido em ml foi... Vamos começar. Então, eu tenho aqui uma solução inicial, onde o meu volume é 150 ml e a minha concentração molar, 5 mols por litro de ácido nítrico. Então, aí dentro eu tenho uma quantidade de números de mols. Ele está dizendo que vai adicionar uma quantidade de água destilada, mas não está dizendo quanto. Mas dá para calcular. O que vai acontecer é que na solução final, se você adicionar uma quantidade de água destilada, o volume vai ser alterado e ele pede para calcular este volume final, que eu vou chamar de V2. E ele diz que quando você adicionar essa água, a concentração vai passar para 1,5 mols por litro. Mas ele não está adicionando nem um pouco de ácido nítrico. Então, os números de mols continuam constantes. Conclusão, na fórmula da concentração molar, você pode isolar o número de mols. Como os números de mols vão ser constantes, então, M1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. Substituindo, concentração molar, 5, vezes volume, que é 150, e no final, a concentração molar no final é 1,5. Multiplicando 5 por 150 vai dar 750. Se eu quero isolar o volume final, aquele 1,5 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 750 dividido por 1,5, que vai dar 500 ml. Então, alternativa C. Último exemplo. Agora ele quer o volume de água em ml que deve ser adicionado a 80 ml de solução aquosa, 0,1 mol por litro de ureia, para que a solução resultante seja 0,08 mol por litro. Este é o modelo que mais se erra, porque nesse caso ele está pedindo o volume de água que deve ser adicionado. Ele não pede o volume final. Então, vamos ver aqui. No início, eu tenho 80 ml e a minha solução é 0,1 mol por litro. E o número de mols não foi informado. Ele vai colocar o solvente puro, que no caso é a água, então o volume de água ele adicionou. No final, o volume de água ele não disse quanto é, mas a pergunta dele é exatamente essa. Qual é o volume de água que foi adicionado? Se você não sabe qual é o volume de água que foi adicionado, você também não sabe qual foi o volume final. E é lógico que ele diz ali no exercício que a concentração final deu 0,08 mols por litro e o número de mols não foi alterado. A fórmula da diluição é M1V1 é igual a M2V2. Substituindo, M1 é 0,1, volume é 80. M2 é 0,08 e o V2 eu não sei. Então, vai ficar 8 é igual a 0,08 vezes V2. O 0,08 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 8 dividido por 0,08, que dá 100 ml. É aí que muitos alunos erram, porque eles chegam nesse volume e já acham que terminou o exercício e vai direto na alternativa E. Mas o exercício não pede o volume final, ele pede o volume de água adicionado, ele pede esse VA. Então, você vai ter que calcular o volume adicionado. O que é o volume adicionado?
é o volume que você tem no final, menos o volume que você tinha. Ou seja, você vai ter que fazer 100 menos 80. 100 menos 80, o volume adicionado é 20 ml. Alternativa C. Ok? Se você gostou, deixe uma curtida e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até!